Olá a todos, né, uma boa tarde. Estamos retornando à nossa agenda de webinars, né, passadas aí os acontecimentos. A gente teve um feriado, depois a gente teve a Intersolar, né, para quem não teve a oportunidade de participar pessoalmente, a gente cobriu, fez as lives, né, procurando sempre trazer para vocês, né. Para quem não pôde participar, fica aí o convite aí para a próxima edição, né. Mas passado, né, voltamos às nossa agenda normal, como eu falei, e como sempre a ideia é trazer aqui para vocês conteúdo, né, conteúdo de qualidade para que vocês usem, né, sempre esse é um pré-requisito, né, de assuntos aqui para a gente tratar no nosso webinar, são coisas úteis aí que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, né. A gente sempre procura abrir para vocês aí solicitarem, né, alguns temas, né, e alguns dos temas solicitados, com certeza, a questão das baterias, né? A gente vai falar aqui sobre uma solução da PHB, tá? Da PHB Solar, que é o No Break aí solar, né? Retrofit, pessoal perguntando, né? Um nome bem interessante, bonito. O pessoal estava aí bem intrigado para saber o que é, tá? E a gente está recebendo aqui o Rogério, né? O Rogério é engenheiro na PHB, engenheiro de desenvolvimento, né? Conhece tudo aí dos produtos do ponto de vista técnico e vai estar aqui nesse bate-papo, né, com a gente explicando como que funciona isso. Rogério, obrigado pela tua participação, obrigado pelo aceite do convite, né, pela disponibilidade e seja bem-vindo aí, uma boa tarde. Okay. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado aí ao Canal Solar por essa oportunidade de falar dessa nova solução da PHB. Então, vamos lá que tem bastante assunto sobre essa nova solução, tá? Então, como o Bruno falou, né, um nome bem interessante, No Break Solar Retrofit. Resumindo aqui para esse conjunto de nomes, No Break, essa solução vai alimentar cargas prioritárias segregadas da rede principal do cliente, tá? Então, ele vai alimentar cargas que você vai segregar e separar no barramento único. Solar, porque ele possui um controlador de carga interno, nosso inversor off-grid, tá? Então, quando acaba a rede, ele vai começar a operar como um controlador de carga mais inversor, então, como uma solução off-grid, e o retrofit, tá, seria que eu posso já utilizar essa solução onde eu já tenho meu inversor on-grid instalado. Então, várias instalações já possuem solução on-grid, e a maior reclamação dos clientes é quando ocorre a falta de rede e eu tenho a proteção do antilhamento, que a gente vai mostrar aqui, e toda a minha residência fica sem alimentação. Então, aqui, nessa foto aqui, nós temos, então, vamos dizer, uma apresentação dessa solução, né? Então, aqui, o inversor on-grid, os módulos fotovoltaicos eu já tenho na minha solução. O retrofit é composto, então, do meu inversor off-grid, do meu seletor fotovoltaico, aqui que está todo o segredo da solução, e um quadro CA com bypass, tá? Nós temos nossos inversores off-grid, tá, nas potências de 5.000 watts e 3.000 watts. 5.000 watts, 220 CA de saída, 3.000 temos as saídas 127, 220. O interessante desse nosso inversor off-grid, tá, para a gente, um ponto bem interessante é a tensão máxima de entrada, tá, que são os 500 volts CC, tá, diferente de vários outros inversores off-grid. Esses 500 volts CC permite que a gente possa operar, tá, com strings, essa tensão elevada, com strings da maioria dos inversores monofásicos de campo, tá? Nós vamos mostrar isso. Outro detalhe interessante, a tensão da bateria de 48 volts, tá, uma tensão self e segura. Então, para a gente entender, o inversor off-grid faz parte da nossa solução, então ele possui internamente controlador de carga com MPPT, inversor off-grid, tá, interno, ele também carrega a bateria pelo CA, tá? Então ele possui um retificador também, e também opera como PS, tá? Na ausência de rede, em 10 milissegundos, ele se desconecta da rede
e assume as cargas de backup, tá? Aqui explicando o diagrama de blocos da nossa solução. Então, como falamos, ele possui um controlador de carga. Então, aqui eu tenho vários conversores internos. Aqui o controlador de carga, ele converte de CC, de 500 volts até 500 volts VOC, tá? Para 48 volts. Então, eu tenho um controlador de carga nesse fluxo, tá? Carregando minha bateria. Também eu tenho um inversor off-grid. Eu converto de 48 volts a tensão da minha bateria e alimento minhas cargas, tá? Também possuo aqui um retificador, eu carrego, quando eu tenho rede, eu carrego a minha bateria nesse ramo aqui, tá? E também opera como UPS. Como ele opera como UPS? Um no break offline, tá? Então, eu, quando tenho rede, configuro ele da maneira correta, eu curto-circuito a entrada e a saída, então a minha entrada está conectada diretamente às minhas cargas, tá? Um detalhe, na ausência da rede, eu desconecto aqui da rede esse relé, em 10 milissegundos meu inversor já assume as cargas prioritárias, tá? Então, menos de meio ciclo, os clientes não vão perceber, vamos dizer, é um tempo bem curto que isso ocorre. Um detalhe bem interessante dessa solução, tá? Ele é diferente dos híbridos, no caso que seria um híbrido 4 portas, porque esse inversor off-grid, ele não injeta a energia da rede, tá? Não existe esse fluxo de potência. E isso permite, tá? A gente participa das normas, do Inmetro, da ABINE, então nós conhecemos todos os detalhes, tá? E as especificações que estão rolando por trás das normas 004/2011, que vai liberar a portaria dos híbridos, né? Então, nesse caso, como eu não tenho esse fluxo de potência, eu não preciso fazer projeto com a concessionária, tá? Porque isso é uma carga para concessionária, é uma carga para a rede. É a mesma coisa que eu colocar um no-break na minha casa. Eu não tenho esse fluxo de potência, apenas esse fluxo direcional. Tá. Então, para a gente explorar então, o nosso retrofit, a gente tem que entender bem as vantagens e desvantagens da solução on-grid. Tá? Quais são as vantagens da solução on-grid? A principal vantagem, vamos dizer, eu tenho rede, eu conecto a rede, alimento primeiro as minhas cargas locais, o excedente de energia vai para a rede, eu tenho créditos, desconto no final do mês. Tá? Mas a grande desvantagem, mas uma desvantagem necessária, tá? É a proteção do antilhamento, tá? Que quando ocorre, tá, a perda de rede ou um eletricista abre o disjuntor geral da minha casa, eu, pela NBR IEC 62116, eu tenho que desconectar em até 2 segundos, tá? O inversor não pode mais injetar na rede, tá? Isso aí é muito importante, porque se um eletricista abre seu disjuntor geral e vai mexer no quadro interno da casa, você não pode, vamos dizer, tem tensão nenhuma ali, e prejudicar desde o eletricista até o proprietário. Esse método de desconexão aqui é definido com 2 relés em série, esse método bem robusto de desconexão, tá? Ele é definido aqui na IEC 62109-2, tá? Ela, vamos dizer, fala para a gente ter 2 relés em série, tá? Para vocês verificarem a robustez dessa solução. Aqui eu tenho 2 DSPs, o master e o slave. O master controla um relé, o slave controla outro relé. Se um dos dois... Então, a maioria dos inversores, todos os inversores on-grid possuem 2 DSPs, tá? O master e o slave, tá? Cada um controlando um relé. Se um dos 2 DSPs falharem, o outro ainda vai controlar o meu relé de antilhamento. Então, deixando essa proteção muito robusta, tá? Com dupla segurança. Mas, só para frisar aqui, a grande desvantagem, né? Ocorre a falta de rede, toda a energia dos meus módulos, eu estou, vamos dizer, jogando fora, tá? Não vou aproveitar a energia gerada pelos meus módulos fotovoltaicos. E toda a residência ficará sem energia. Agora, aqui falando da solução off-grid, tá? A grande vantagem da solução off-grid, que eu tenho independência total da rede, tá? Não tenho conexão nenhuma com a rede, mas a grande desvantagem da solução off-grid, principalmente se eu estou trabalhando com baterias de chumbo ácido, se eu tenho ciclagens diárias, eu tenho que deixar um baixo DOD de operação, a baixa profundidade de descarga, tá? Para a bateria não se deteriorar rapidamente.
e também eu tenho que a minha bateria suprir dias nublados. Então, por exemplo, um jargão de mercado seria 3 dias sem sol, 3 dias nublados. Então, tenho que aumentar muito o meu banco de bateria, aumentando o custo da solução. Então, nossa solução, a gente vai focar nos 2 pontos negativos, tanto do on-grid quanto do off-grid, para apresentar essa solução. Então, aqui eu tenho aqui o meu sistema on-grid, está alimentando todas as minhas cargas. Quando ocorre a falta de rede, tá? Todas as minhas cargas são desconectadas e meus módulos ficam aqui, a gente colocou aqui, os módulos ficam dormindo, não estou aproveitando essa energia. Para resolver esse problema, tá? Então, aqui nós temos um diagrama, tá? Repetindo o slide anterior, só que aqui a gente separou as cargas prioritárias, tá? Para a saída de backup do meu inversor off-grid, tá? Nessa condição, eu estou sem rede CA, tá? E com o sol, tá? Então, eu tenho energia nos módulos fotovoltaicos, tá? Então, quando ocorre esse evento, o meu inversor off-grid, tá? Ocorreu a falha de rede, eu tenho aqui um bypass interno que vai ser aberto em 10 milissegundos, minha bateria vai começar a alimentar as minhas cargas prioritárias, e depois de alguns segundos, o meu inversor off-grid vai controlar o meu seletor, tá? Então, meu seletor, ele vai compartilhar os módulos, vai desconectar os módulos que estão conectados no inversor on-grid, vai conectar no módulo off-grid, no inversor off-grid, vai começar a operar dessa maneira, da maneira off-grid. Então, um exemplo prático aqui, se nós temos 3 kW de energia nesse string, 3 kW de potência nesse string, eu tenho 2 kW de potência nas minhas cargas prioritárias, vão vir 2 kW aqui para minhas cargas prioritárias, e ainda sobra 1 kW para minha bateria. Então, nessa condição, eu nem comecei, a minha rede acabou, eu estou alimentando minhas cargas prioritárias e minha bateria nem começou a ser descarregada, tá? Isso aí traz muito benefício para o banco de baterias, tá? Que a profundidade de descarga nessa condição vai ser bem menor e eu também estou aumentando a autonomia do meu banco, tá? Quando ocorre o retorno da rede, o inversor off-grid detecta a presença da rede, comuta o seletor fotovoltaico para o inversor on-grid, tá? Esse string já era um string existente, tá? Lá na minha planta fotovoltaica, então ele comuta de volta para o inversor on-grid, ele começa a injetar na rede, tá? Se tiver energia suficiente, eu ainda alimento minhas cargas prioritárias por aqui e ainda carrego a minha bateria pela rede, tá? Quando ocorre, nessa condição com rede e com sol, ocorre um bypass interno, como foi mostrado no slide anterior, entre entrada CA e saída de backup, e eu alimento minhas cargas prioritárias. Então, aquele meu string que não estava sendo utilizado quando acabou a rede, eu comutei ele automaticamente através do meu seletor fotovoltaico, alimentei a minha bateria e minhas cargas prioritárias. Uma condição mais crítica, tá, que seria sem rede, sem sol, eu fico apenas com a minha bateria alimentando minhas cargas prioritárias. E essa é a condição que nós temos que dimensionar no sistema, na condição crítica, tá? Aqui uma outra combinação, tá? Esse modo de interligação é bem flexível. Aqui eu tenho inversor de 8.500 ms, 8.500 watts, com 3 MPPTs, tá? 3 strings. Então, nesse caso aqui, o seletor também eu estou compartilhando um dos strings desse inversor, aqui com ausência de rede, mas aqui o diferencial, que é um caso que um cliente solicitou, ele precisava alimentar 2 cargas com 2 tensões de saída. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um transformador isolador, tá? Com 2 tensões, 220 e 110. Aqui a outra carga que ele queria alimentar externa é um portão eletrônico, tá? Nesse caso, como, vamos dizer, a alimentação está indo para um dispositivo externo da residência que pode sofrer descargas atmosféricas, eu tenho que adicionar um DPS classe 2 nessa configuração, tá? Aqui para a gente explicar como o seletor funciona, tá? Então, o seletor é uma solução única da PHB, que a PHB desenvolveu. Aqui atrás dessa chapa existem contatores especiais para fazer essa comutação. Contatores utilizados em baterias high voltage, em carros elétricos, então uma solução dedicada exclusiva da PHB. Quando eu tenho, então eu venho do meu string,
conecto o meu string no string box, a saída do meu string eu coloco na entrada do seletor, e o seletor eu vou ter duas saídas. Uma saída irá para o meu inversor on-grid, a outra irá para o inversor off-grid. E os pinos, os cabos de controle também conectados no meu seletor. Tá? Em hipótese alguma, tá? Através de processo de intertravamento, nunca essa entrada do on-grid será a mesma, entrará em curto com essa entrada do off-grid, tá? Ou o string ou vai estar conectado no inversor on-grid ou no inversor off-grid. Só para a gente falar aqui rapidamente o seletor fotovoltaico é uma solução bem antiga da PHB, desde 2006 nós já viemos desenvolvendo essa solução, tá? Em 2016, no nosso híbrido modular, nós desenvolvemos um seletor CA mais FV. Em 2019, no projeto de P&D com a Anael, tá, da chamada 21, a gente desenvolveu aqui um projeto bem interessante, um seletor bateria e fotovoltaico. A gente alimentava o inversor on-grid tanto com fotovoltaico quanto com baterias. E agora, em 2021, lançamos o seletor apenas fotovoltaico, que comuta o string por inversor on-grid ou para off-grid. Essa nossa solução também foi tema de um artigo no site, tá? Que a gente publicou através desse link, vocês podem verificar. Vamos para a instalação, né? Então, para você instalar essa solução, tá? Como que que pontos, os pontos importantes que você deve considerar para fazer essa instalação? A primeira, você vai apenas comutar apenas um dos strings, tá? Do inversor on-grid, tá? A tensão máxima desse string não pode ser maior que 500 volts CC, tá? Existem agora duas ramificações aqui, tá? Se eu tenho um string box já externo, por exemplo, aqui, um inversor de 3.000 com o string box externo, para fazer a instalação, eu instalo o meu seletor após o meu string box, tá? Claro, abro a minha chave CC, eu desconecto aqui a entrada do inversor on-grid, conecto no seletor, faço as ramificações corretas. Aqui um outro exemplo com string box externo, um inversor de 5.000 watts com string box, duas entradas, duas saídas, um string vai direto para um MPPT, o outro string eu compartilho com o meu inversor off-grid depois do meu string box. Outro caso aqui é quando eu tenho o string box integrado ao meu inversor. Por exemplo, esse inversor 5.000 DNS, eu tenho o string box integrado ao inversor, então eu tenho que adicionar no string que eu vou ramificar pelo seletor um string box externo 1 para 1, tá? Por quê? Porque quando ocorre a comutação do meu string para o meu inversor off-grid, os DPS estão internos ao inversor, aí meu inversor off-grid fica sem proteção, então é necessário eu colocar esse string box externo aqui, tá? Então, eu coloco aqui, eu vou ter que adicionar um string box. Aqui um outro exemplo com o inversor de 8.500 que também possui o string box interno, tá? Eu tenho que também adicionar o string box externo para proteger na hora que o seletor comuta para um inversor off-grid, tá? O quadro CA com bypass, tá? Isso aí, nos inversores híbridos, vocês vão perceber que a gente já percebeu isso na prática, tá? Quando ocorre falha no seu inversor off-grid, tá? Nós desenvolvemos esse quadro de distribuição CA, tá? Para auxiliar nessas horas. Aqui, então, eu entro com a rede nesse disjuntor, saída desse disjuntor eu entro na entrada CA do inversor off-grid, saída de backup ligo no meu quadro, e esse meu quadro, nessa saída eu ligo nas minhas cargas prioritárias. Atenção, essas minhas cargas prioritárias, elas devem ser segregadas no quadro geral, tá? Separados, eu devo criar um novo quadro aqui, tá? Quanto eu falei, se ocorrer problema no inversor, né? Se ocorrer a queima desse inversor, tá? Então, todas as minhas cargas eu vou ficar sem alimentação, tá? Então, para resolver esse problema, nós já disponibilizamos aqui uma chave de bypass. Como ela funciona? Na posição 1 normal, tá? A saída de backup do inversor alimenta minhas cargas prioritárias. Eu mudando, se ocorrer falha no inversor, de uma maneira rápida para manter a alimentação do meu cliente, eu mudo para a posição 2, tá?
Nessa posição 2, eu desligo a saída de backup do inversor off-grid e ligo a rede direto na minha saída. Claro, eu não vou ter backup na solução, mas resolvi o problema do meu cliente e depois eu posso trocar o meu inversor off-grid tranquilamente. Vamos agora para mais detalhes de instalação. Para instalação, primeiramente, nós temos que abrir a tampa frontal, tá? Da linha MKS. Nós temos que abrir a tampa frontal, desconectar com cuidado um conector RJ45, tá? Reservar aqui a tampa frontal. Eu vou conectar aqui do meu lado esquerdo, tá? Terra, na minha entrada CA, tá? Na minha entrada CA. Terra, fase neutro, tá? Na minha saída de backup, a saída que vai alimentar logo abaixo desse conector, eu vou conectar apenas aqui, tá? Só a fase e o neutro, tá? E observação, eu tenho que ter uma saída de backup para minhas cargas prioritárias. Essas cargas têm que ser segregadas no meu quadro geral, tá? Para a linha VM, tá? Eu também vou desconectar os 2 parafusos, desconectar 2 cabos aqui, tá? Com cuidado, reservar aqui o meu painel frontal. Aqui já a conexão da minha entrada CA já é em um barramento único. Eu vou conectar terra, fase neutro aqui, tá? Na entrada CA. A saída de backup eu vou conectar apenas fase e neutro. Agora aqui um dos detalhes mais importantes que nós temos que tomar o maior cuidado, né, seria a conexão das baterias, tá? Então aqui o nosso inversor off-grid possui uma tensão low voltage, tá, de 48 volts, tá? Tensão low voltage, que é, vamos dizer, já um jargão do lítio, tá? Futuramente teremos bateria de lítio já de 48 volts, mas agora estamos ofertando apenas com bateria de chumbo ácido. Então, o maior cuidado deve ser tomado aqui na instalação do banco de baterias. Quando você tem, por exemplo, um string, o seu módulo fotovoltaico, claro, se você dá um curto-circuito num string longo, ele vai abrir um arco, mas a corrente será limitada na corrente de curto-circuito do seu módulo. No caso da bateria, se ocorrer um curto-circuito aqui, vamos dizer, vai ocorrer, não existirá uma corrente limite, claro, vai existir uma corrente de curto-circuito, mas ela é muito mais elevada e pode causar danos, vamos dizer assim, bem graves ao usuário ou ao instalador. Então, primeiramente, temos que associar o banco de baterias corretamente, tá? Negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo, 4 módulos em série, medir a polaridade correta nessa ponta com a outra do meu banco de baterias, tem que dar 48 volts, verifica a polaridade, tá? Se ela não está invertida, claro. Antes eu tenho que abrir o meu interruptor seccionador, tá? Aqui possuem 2 fusíveis nos extremos, NH00 de 125 amperes. O cabo aqui é de 25 milímetros, tá? A PHB fornece já esses cabos crimpados na nossa plataforma. Por que um cabo tão grosso, tá? Porque aqui a minha corrente pode chegar até 100 amperes, tá? Imagina aqui, 100 amperes vezes 48, eu vou ter aqui 4.800 watts. Então, devido à redução da tensão, a minha corrente é leve. Então, aqui nós temos que utilizar cabos de 25 milímetros, tá? Bem crimpados, tá? Com alicate de compressão ou alicate hidráulico, tá? Muito cuidado, conexões bem apertadas. Então, verificamos a polaridade do banco de baterias, abrimos o interruptor seccionador, conectamos o cabo positivo e negativo aqui no meu banco de baterias e também, prestando bastante atenção, conectamos a polaridade positiva do lado esquerdo, a negativa do lado direito. Vocês estão vendo aqui 2 cabinhos, tá? Esses 2 cabos positivo e negativo também devem ser conectados junto com os cabos da bateria, que são cabos auxiliares, tá? De controle do meu seletor. Aqui na linha VM também faremos da mesma maneira, tá? Respeitando todos os cuidados. A única diferença aqui é que eu tenho fusíveis de 80 amperes, tá? Os fusíveis estão nos extremos, tá? Na posição do meio aqui da minha chave fusível, não possui fusível, tá? A mesma conexão com os cabos auxiliares também deve ser feita com bastante cuidado e a polaridade respeitada, tá?
Se eu for fazer bancos de bateria em paralelo, tá? Eu tenho que fazer outro arranjo com 4 módulos de 12 volts em série, com outro fusível, tá? Com um seccionador interruptor também em série com essa bateria. Nós vemos muitas aplicações de campo que não se preocupam com o fusível. Aqui no banco de baterias é um elemento de extrema importância, porque se ocorrer um curto-circuito aqui, por exemplo, no inversor, em algum local de uma bateria que está em paralelo à outra, se não tiver o fusível, vai ocorrer danos gravíssimos, tá? E pode ocorrer até incêndios. Então, nós já fornecemos o fusível com um interruptor seccionador bem robusto para essa aplicação. A instalação dos módulos fotovoltaicos, tá? Você só tem que respeitar aqui, vamos dizer, verificar bem a polaridade, tá, do seu string, e também aqui para a linha MKS, você vai ligar aqui na parte central, tá, respeitando a polaridade positivo e negativo na saída do seu string box. Para a linha VM, também você tem que respeitar bem a polaridade do seu string, tá, na saída da sua chave CC, se possível sempre medir a polaridade antes de conectar no inversor. Na linha VM, a conexão da minha entrada fotovoltaica é do lado direito, tá? Aqui nós temos aqui um diagrama de blocos, tá? Bem interessante para vocês acompanharem. Então, aqui vamos dizer, com todas as ligações. Então, aqui nós temos, um backup, tá? Para 220 volts, já com o string box externo já instalado, tá? Então, não preciso agregar esse item, tá? Quando você fizer cotação na plataforma. Essa minha solução, eu tenho um inversor de 3.000 watts, tá? Com um string. Então, aqui, o meu string vem pelo meu par aqui, positivo e negativo. A saída da minha chave CC, eu vou conectar na entrada do meu seletor. Essa saída do meu seletor, conectarei na entrada do inversor de 3.000 watts. E essa outra saída do meu seletor conectarei aqui na entrada fotovoltaica do inversor off-grid. Os pinos aqui de controle são conectados nesses 3 terminais do meu seletor. Tá? Aqui a minha bateria, então tenho aqui 4 baterias em série, tá? Utilizando o cabo de 25 milímetros, tanto os externos quanto os externos, todos com 25 milímetros. Tá? A minha entrada CA eu derivo aqui da rede, entro no meu quadro de bypass, entro na minha entrada CA, a minha saída de backup eu ligo aqui também no meu quadro CA com bypass, e a saída para as cargas prioritárias separadas do meu quadro geral. Um detalhe aqui importante, é o meu terra ligado no meu BEP, tá? Então, eu vou derivar esse terra, vou ligar direto aqui nas minhas cargas prioritárias, tá? Fazer essa distribuição, e também ligar na minha entrada CA. Aqui temos uma outra aplicação, né? Só que agora para cargas prioritárias em 127 volts, tá? Esse inversor 5000 TDS já possui string box integrado, então um dos meus strings já vem direto para um MPPT. Eu tenho que adicionar esse string box 1 para 1, então aqui no meu circuito, para proteger o off-grid quando a seleção do módulo é feita quando acaba a rede, né? Então, esse string entra no meu quadro CC. Na saída do meu string box, eu entro no meu seletor. Mesma maneira, a saída do meu seletor para o inversor off-grid, eu ligo nesse MPPT2. A outra saída do meu seletor vai diretamente para o inversor off-grid. Um detalhe, né? Aqui agora eu vou vir com fase neutro, vou entrar na minha, aqui no meu quadro CA com bypass, a saída eu vou alimentar aqui também fase neutro, minha saída de backup, meu quadro de cargas prioritárias apenas em 127 volts, tá? Conectado nesse quadro exclusivo, segregado sempre das cargas prioritárias. Aqui o último exemplo, já com a linha VM, que é o 3.000 watts 220, o mesmo inversor com string box integrado, aquelas mesmas ligações, adicionei o string box 1 para 1, tá? A única diferença aqui são as posições de ligações da minha entrada CA, aqui também a minha entrada fotovoltaica fica mais direita, mas o princípio de ligação e de funcionamento é o mesmo, tá?
Aqui agora, para a gente, vamos falar sobre as baterias, tá? Já existem no mercado algumas siglas sempre mencionadas, que sempre todo mundo fica em dúvida, né? Então, vamos nivelar aqui para todo mundo, para a gente falar a mesma língua. Então, aqui eu fazendo uma analogia da bateria, tá? Com uma garrafa. Então, o meu volume total da minha garrafa corresponde à minha energia total em quilowatt-hora ou ampere-hora, tá? O meu DOD, que é o meu Depth of Discharge, é minha profundidade de descarga, tá? É um parâmetro importantíssimo, tá? O que você deve considerar, pois ele afeta a vida útil da minha bateria, tá? Aqui eu tenho um DOD de 25%, então o quanto de líquido naquela descarga que eu retirei da minha bateria, nesse outro caso aqui, meu DOD, eu extraí 75%, tá? Da minha bateria, tá? Do líquido aqui, da minha garrafa. Então, 75% de energia da minha bateria foi retirado nessa condição. O SOC seria o inverso do meu DOD, tá? O restante do líquido, que é o meu state of charge, é o estado de carga da bateria, o restante de líquido que sobrou. Então, aqui, se eu descarreguei 25, eu vou ter 75, aqui com 75% de DOD, eu vou ter 25% de SOC, tá? Um outro detalhe que também muitos não levam em conta é a máxima corrente de descarga e carga da bateria. Ela está diretamente relacionada ao gargalo da minha garrafa, tá? Então, por exemplo, assim, baterias tanto chumbo ácido quanto lítio, tá? Eles colocam assim que a minha descarga máxima é meio C. Por exemplo, eu tenho um banco de baterias de lítio de 100 ampere-hora, ou de chumbo. Se a minha corrente máxima é meio C, eu posso, de 100 ampere-horas, um banco de 100 ampere-horas, eu posso descarregar apenas 50 amperes. Já uma bateria de lítio que tem 1 C, tá, como parâmetro máximo de carga e descarga, eu posso descarregar os meus 100 amperes, tanto na carga quanto descarga. Então, isso é muito importante. Aqui, para a gente falar sobre a vida útil da bateria, tá? Então, o que ocorre, aqui eu tenho duas curvas, tá? Elas são um pouco diferentes, eu vou explicar. Então, essa aqui é uma curva para explicar a vida útil da bateria de chumbo ácido em função do DOD, tá? Da profundidade de descarga. Então, eu tenho nesse eixo Y o número de ciclos e aqui no meu eixo X a minha profundidade de descarga. A maioria das aplicações off-grid eu trabalho em 20%, tá, de DOD, então só posso descarregar isso para eu ter apenas 1000 ciclos, tá? Então, isso aí daria, vamos dizer, quase 3 anos de operação, se a sua bateria trabalhar nessas condições, claro, condições ideais, tá? Então, o DOD está diretamente relacionado à vida útil da bateria. Como a nossa aplicação aqui é backup, eu não tenho ciclagem diária da minha bateria, tá? Minha bateria sempre está em flutuação, eu não estou descarregando sempre a bateria, nós trabalharemos com DOD mais profundo aqui, ok? Agora, aqui eu tenho uma outra curva, tá? Essa outra curva já é para bateria de lítio, ela é um pouco diferente, tá? Eu tenho aqui, em vez do número de ciclos, essa curva foi feita numa condição específica, de 90%, tá, de profundidade de descarga. Então, quando você está falando de lítio, preste muita atenção, que a pessoa fala, minha bateria dura 12 anos, 20 anos, tantos anos, e isso é muito vago, tá? Não leve isso em consideração. Você tem que considerar, dura 10 anos, 12 anos, em que condição, em que DOD? Então, você tem que saber em que DOD, em que corrente foi descarregada essa bateria, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma condição fixa de teste, 90% de DOD, tá? Com meio C, eu não escrevi aqui, mas, e aqui no eixo X, tá? Então, aqui eu tenho a capacidade da minha bateria, o end of life da minha bateria, quando minha bateria ela é similar ao módulo fotovoltaico, mas quando ela chega em 80%, a capacidade da mesma vai deteriorando com os anos. Quando eu chego em 80%, tá, na minha capacidade total, ela cai para 80%, já atingiu o meu end of life, tá? Aqui no caso, eu teria 4.000 ciclos nessa condição, tá? Então, a bateria de lítio, ela é muito mais robusta quanto à ciclagem em relação a de chumbo. Aqui, uma profundidade de descarga agressivíssima, que eu estou descarregando 90%
estou descarregando quase tudo, tenho 4.000 ciclos, enquanto na chuva estou descarregando aqui só 20, só um pouquinho todo dia, e tenho apenas 1.000 ciclos, tá? Agora vamos para o dimensionamento, tá, do banco de baterias, para a nossa solução backup, tá? Então, para o nosso retrofit. Então, nós, como eu falei anteriormente, nós dimensionamos o banco de baterias para condição crítica, tá? Qual seria a condição crítica? Eu não tenho o meu módulo fotovoltaico, tá? Ajudando o inversor off-grid a manter, vamos dizer, operar como um controlador de carga. Então, a condição crítica seria à noite, né? Durante a noite. Então, aqui eu cravo, a gente cravou aqui na nossa polarização aqui 60% de DOD, tá? Porque a minha bateria, ela não descarrega, não é ciclagem diária, é apenas backup. Você poderia até fazer profundidades de descargas maiores, tá? Isso aqui é um pouco conservador, mas aí nessa condição temos 250 ciclos de vida útil da bateria. Então, nessa condição, né, supondo que teremos 3 falhas de rede ao mês, tá? Com 60% de DOD, então eu tenho 250 ciclos dividido por 3, eu vou ter 83,33 ciclos por mês, tá? Dividido por 12, eu teria ali uma vida útil de 6,9 anos, tá? Mas na prática as baterias chumbo ácido vão durar apenas entre 2 a 5 anos no máximo, tá? Dependendo da temperatura de operação, de várias condições, vamos dizer, profundidades de descargas maiores, tá? Então, aqui em um cenário que eu precise de uma autonomia de 4 horas, que minhas cargas fiquem ligadas por 4 horas, e a minha carga de backup é de 1,5 kW, tá? Então, a gente precisa aqui quanto de energia? Então, eu multiplico aqui as horas pela potência, eu vou ter 6 kWh de energia necessário para a minha bateria. Eu tenho que dividir pelo meu DOD, tá? Que isso seria para a minha descarga máxima, 100%, então, dividindo pelo meu DOD, eu vou ter aqui, será necessário 10 kWh de energia da minha bateria. Para descobrir o ampere-hora da minha bateria, pego os 10.000 watt-hora, divido por 48, dá 208 ampere-hora, tá? Arredondando para 220, tá? Então, precisarei, para ter essa autonomia de 4 horas, com 1,5 kW de carga, eu precisaria de 4 baterias em série de 220 ampere-hora. Agora, vamos aqui calcular o benefício, tá, do string associado, tá, que eu estou fazendo a seleção do meu inversor retrofit, tá? Do meu no-break solar retrofit. Então, simulando que eu vou comutar aqui um string com 9 módulos de 405 watts, tá? Eu tenho 3.645 watt pico, tá? A carga de backup é 1,5 kW e a minha bateria de 48 volts, 220 ampere-hora, 4 baterias em série. Então, se eu tiver um dia bom de sol lá, vamos dizer, eu tenho uma conta de padeiro, tenho 5 horas de HSP, a potência do meu string, vezes 0,8 performance rate, eu teria ali disponível num dia bom de sol nesse meu string, se, por exemplo, minha rede acabasse às 7h30 da manhã e voltasse só à tarde, eu teria 14,58 kWh de energia disponível nesse meu string. Se eu fosse um inversor off-grid, eu perderia, faltando rede o dia inteiro, eu perderia toda essa energia. Aqui, a autonomia do meu banco, e calculando a energia desse meu banco, tá? Então, eu tenho aqui 48 vezes 220, eu tenho 10,56 kWh, vezes 0,6, tá? Que aqui seria a minha profundidade de descarga. Eu vou ter aqui para esse banco 6,33 kWh de energia, tá? Dividido por 1,5, dá 4,2 horas de autonomia. Então, se eu somar a energia do meu banco, mais a energia disponível do meu string, tá? Eu vou ter total aqui, de minha energia total, 20,9 kWh. Então, né, na condição que eu falei, acabou minha rede 7 da manhã, e eu já comuto meu string para o inversor off-grid, eu consigo, minha autonomia vai aumentar consideravelmente, porque eu vou ter energia disponível da minha bateria e também do meu string, tá? Então, eu vou ter 20,9 kWh dividido por 1,5, eu vou ter aí praticamente
quase 14 horas de autonomia. Então, e o interessante é que o inversor vai operar como off-grid apenas na ausência da rede, tá? Então, isso aí, praticamente eu tripliquei, tá? Mais que tripliquei a autonomia do meu banco trabalhando apenas com a bateria, com a nossa solução retrofit. Esse é o grande benefício dessa solução. Essa solução já está disponível na nossa plataforma de vendas, tá? Então, para você cotar o retrofit quanto a solução off-grid aqui, mas no caso estamos falando do retrofit, você vem aqui em minhas cotações, tá? Na aba lateral, seleciona cotação retrofit. Você, na nossa plataforma de vendas, você vai selecionar tensão de saída para suas cargas de backup, se vai ser 220 ou 127. Também vai selecionar se sua potência máxima de saída será de 3 kW ou de 5 kW. O banco de baterias, como eu falei, nós podemos paralelar até 4 bancos, tá? De 48 volts, 220 ampere-hora. Então, se tiver um banco único, com 4 baterias em série, eu tenho 220 ampere-hora, na combinação maior com 4 bancos em paralelo, eu tenho 880 ampere-hora. Aqui também, se for necessário, nós disponibilizamos a estrutura, tá, para você utilizar os seus módulos fotovoltaicos. Nessa posição aqui, essa é a última seleção que você deve fazer. Você clica aqui em gerar sistema, tá? Aí vai aparecer essa lista de material completa. É um detalhe, o retrofit, aqui, esses módulos, tá? Esses módulos que estão aqui, que apareceram 3 módulos, é para manter o benefício do gerador fotovoltaico, tá? Uma combinação mínima de módulos para você ter esse benefício e não encarecer tanto o seu kit. Mas se você comprar essa solução junto já de um inversor, junto já de um kit on-grid, esses 3 módulos, a estrutura não são necessários, tá? Então, aqui eu tenho toda a combinação já do meu kit. Eu tenho o meu inversor off-grid, a bateria chumbo ácido, aqui 16 no caso, tá? 4 bancos em paralelo. Tenho já aqui minha chave seccionadora com fusível, o string box 1 para 1, o quadro CA, cabo solar, inclusive de aterramento, o verde e amarelo de 6 milímetros, e o seletor fotovoltaico, com uma entrada, 2 saídas. Então, através da nossa plataforma, você já pode realizar cotações e também comprar essa solução, tá? Então, mais ou menos eu tentei explicar de uma forma um pouco rápida e sucinta para poder responder todas as questões. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente está aberto aí para as perguntas. Ótimo, Rogério, ficou bem explicado, né? Já temos aqui algumas perguntas que foram colocadas, né? Para resumir aqui, várias delas que são recorrentes, né? Primeiro aí, pessoal pedindo material, né? Principalmente aquela parte ali que você mostrou os diagramas, né? Das conexões, da instalação, né? Então, a gente até queria perguntar, né? Se a gente pode depois dividir esse material aí com todo mundo. Sim, claro, está tudo disponível, vocês podem compartilhar. Eu já tinha enviado para vocês uma apresentação, a gente tem mais uma atualizadinha, eu vou enviar para vocês, podem compartilhar sem problema nenhum. Como sempre aqui eu furo a fila, sabe, Rogério? Eu faço as perguntas, tem várias perguntas aqui, mas eu separei umas 2 aqui. A primeira delas, pelo que a gente viu, os inversores eles são monofásicos, né? Fase neutro. Correto, mas tem um detalhe, tá? A linha MKS, tá? Essa linha aqui, vamos voltar um pouco aqui, também para o início. Essa linha, tá? Ela, a princípio, a gente está vendendo só monofásico. Ele também pode operar em paralelo, já estamos testando já com 3 em paralelo, tá? Para ter 15 kVA ali de potência saída de backup. Eles também podem operar no modo trifásico, só que ainda tem alguns bugs no firmware que a gente está depurando e futuramente também você pode, através desse inversor, tá, na configuração final, pode criar vamos dizer, fazer um backup de uma rede trifásica 380 ou 220, tá? Legal. Isso aí a gente está debugando, mas monofásico em breve a gente já vai ter essa opção em paralelo para os clientes.
E, inclusive, aí, eu sei que vocês estão trabalhando aí no desenvolvimento ainda, né? Mas a gente sabe aí que muitas vezes as casas, né, as residências trifásicas, elas, na maioria das vezes não, 100% eu poderia falar assim, né? Elas têm cargas desbalanceadas entre as fases, né? Eu conecto, dificilmente eu tenho cargas trifásicas numa residência, salvo ali o motor da piscina, né, eventualmente, mas são ar-condicionados, são cargas monofásicas. Nessa configuração aí de ligação trifásica que vocês estão trabalhando, vai ser possível alimentar essas cargas desbalanceadas sem nenhum problema? Então, vai ser possível, né? Mas claro, né, Bruno, a gente tem que frisar aqui, tá? É um detalhe que foi muito comentado ali na Intersolar, tá? Por que que eu tenho, vamos aqui para o diagrama elétrico, por que que eu tenho que segregar minhas cargas, tá? Seria possível, desde que a gente segregue as cargas trifásicas, tá? Porque o que acontece? Se eu alimentar minha casa inteira, tá? O que pode ocorrer? Vamos falar aqui só do monofásico. Porque essa é a pior parte, mas também vai ser a parte que vai te dar garantia de operação correta do seu sistema. Vamos dizer assim, todo mundo chegava lá para a gente, mas segregar as cargas é muito ruim eu separar em outro quadro, mas tem um detalhe, se você ilhar toda a sua casa, separar, ligar toda a sua casa, por exemplo, aqui um inversor de 5 quilowatts, tá? Aí imagina que alguém liga um chuveiro, já vai dar potência máxima de saída, aí liga, dá um pico na geladeira, ela vai partir, vai desligar esse meu inversor off-grid que alimenta minhas cargas, tá? Isso é um tema, vai ser bem comentado futuramente, tá? Inclusive, eu vou mostrar mais slides aqui. Quando a gente, na portaria do Inmetro, tá? Vão ser testados esses dois modelos de inversores híbridos. Esse nosso off-grid corresponde mais ou menos a esse híbrido de 4 portas, sem esse fluxo aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma saída para as cargas prioritárias. Elas devem ser segregadas do quadro geral para eu poder não extrapolar a potência máxima de saída do meu inversor e também garantir a autonomia do meu banco prometida, tá? Só um detalhe que você falou de ar-condicionado e outras cargas, para essa solução, para, vamos dizer, motores e cargas indutivas, tá? Eu tenho que considerar 1/3 da potência de saída, tá? Da potência máxima de saída para essas cargas indutivas, ou utilizar algum soft start para aliviar esses picos de partida. Isso aí, vocês podem entrar em contato, a gente pode falar com vocês mais detalhes sobre isso. Então, no caso, na hora da gente fazer o dimensionamento, eu posso considerar a potência, a gente deve considerar a potência do ar-condicionado, por exemplo, e da geladeira também, né, que é uma carga indutiva ali com o motor, né? Considero, para efeito de dimensionamento, 3 vezes a potência desses equipamentos? Para o ar-condicionado, para suprir o pico, sim, você consideraria isso, né? Vamos dizer, para um motor, vamos fazer um caso prático aqui. Em testes aqui, nesse inversor aqui, o 5048 MKS, que tem 5 quilowatts de potência de saída, a gente consegue partir aqui motores de até 2 CVs, tá? Isso aí a gente consegue. A geladeira, geralmente, aqui, você vai considerar aqui o pico de partida da geladeira não é tão agressivo quanto a dos motores, né? A geladeira aqui, a gente pode, claro, tem que levar em consideração o pico de partida dela, mas a potência final dela, vamos dizer, seria em torno de 300 a 240 watts, que vai sempre aquele ciclo liga e desliga da geladeira, tá? Entendi. E só para a gente fechar essa questão do trifásico, esse paralelo que você falou, a gente ligaria esses inversores na configuração Y, com o neutro disponível? Sim, sim. Na opção trifásica, eu tenho que paralelar. Vamos falar então da conexão trifásica, tá? A conexão trifásica. Aqui, o meu neutro vai ter que ser o comum para todos os inversores, tá? Na minha entrada CA. Na minha saída CA, o meu neutro também vai ter que ser interconectado com os 3 inversores, tá? O inversor 1, vamos dizer, seria a fase 1A, o inversor 2 seria a fase B e o outro AC, o RST, cada um defasado, tá? De 120 graus. Isso aí, ele faz de forma automática, tá?
ele teria que utilizar o neutro, tá? Você vai ter que usar, seria uma ligação em estrela, e o banco de baterias seria o mesmo banco de baterias compartilhado com todos os inversores. Entendi. Cria ali um barramento positivo, um barramento negativo e liga nas entradas positivas e negativas dos inversores, dos 3 inversores. Correto. Legal. E a minha última pergunta fura-fila, Rogério, você mostrou aí as baterias de chumbo ácido, né, comentou das baterias de lítio, mas eu queria entender se esse inversor, ele suporta aí tanto a conexão de chumbo ácido quanto de baterias de lítio. Sim, suporta tanto chumbo ácido quanto lítio. O lítio a gente está finalizando a comunicação, tá, do BMS, da bateria com o inversor, tá, então tem esses detalhes, a gente mostrou na Intersolar nossa bateria de lítio, tá, de 4.800 watt-horas úteis, tá, é uma bateria bem interessante, pode paralelar até 6 baterias, então a gente já está trabalhando e provavelmente no ano que vem já teremos essa solução do lítio, tá, só um detalhe aqui do lítio, tá, que todo mundo fica vangloriando muito o lítio, tá, o lítio não tenho que falar mal do lítio quanto à performance em cargas e descargas, mas você tem que tomar um cuidado com o lítio, tá? Que, por exemplo, você pega uma bateria, como eu comentei ali atrás, se a bateria de lítio suporta só meio C, e eu tenho aqui um banco de baterias de lítio, dependendo do inversor off-grid ou híbrido que você liga, o próprio banco de capacitor aqui de entrada do meu inversor, quando eu ligo a minha bateria de lítio, já desarma a bateria, devido a esse pico elevado do banco de capacitores. Então, o BMS ele é útil, tá? Só que ele é fundamental, ele protege, vamos dizer, em condições de curto-circuito e sobrecorrente, só que você tem que prestar bastante atenção no dimensionamento de uma bateria de lítio, tá? Com o inversor que você vai utilizar. Primeiro, a comunicação, tá? A sua bateria de lítio já é um módulo único com 48 volts, ele comunica geralmente com interface CAN ou RS485, nesse caso utilizaremos RS485, então você tem que ficar atento a vários detalhes, tá? Desde a configuração mínima do seu banco, do seu inversor, e também esses detalhes de máxima de corrente de carga e descarga. Isso bem frisado, viu, Rogério? Até a gente tem um curso aqui de projetos de energia solar com baterias, né, armazenamento em baterias, um curso aí de 16 horas que a gente tem, onde a gente entra nesses detalhes de dimensionamento, e uma das coisas que a gente fala é que a gente brinca de setor elétrico, né, a gente brinca de ONS, a gente brinca de concessionária, né, no final do dia, em algum momento, né, quando você funciona ali no modo off-grid, como você colocou, né, todo o sistema ele é responsável, o sistema é responsável por todo o consumo que a tua carga vai ter, né? Então tem que atentar de fato para todas essas questões que você falou, né? No on-grid é cômodo para nós, né? Porque eu não tenho que partir nada, não tenho que partir motor nenhum, como você falou. Eu tenho o que eu tenho de potência. Se entrar uma carga, eu tenho a rede em paralelo e essa energia vai vir lá da rede, né? Aqui não, aqui a gente tem que garantir 100% dos requisitos aí das cargas, né, dimensionando direitinho, como você bem falou aí da questão do lítio também, né, a gente tem que tomar cuidado. O lítio ele é um material estável. A gente teve aqui também a participação no webinário da Fátima, né, da CPQD, eu ia falar do concorrente deles, ainda bem que você me lembrou. E é parceiro de vocês aí no desenvolvimento, né? O BMS da bateria que eles estão desenvolvendo de lítio é da PHB, e ela fala exatamente sobre isso, né? O lítio ele só é possível, né, como elemento de armazenamento com a eletrônica que é o BMS, porque o lítio no seu estado natural, sem controle nenhum, ele é instável, né? Então, reforçando, às vezes o pessoal também quer aplicar, né, uma bateria de lítio como se ela fosse uma bateria de chumbo e tem algumas questões aí bem importantes. Essa comunicação CAN, né, ela garante que a coisa toda opere, né? Sim.
Rogério, outra pergunta, né? Aqui você explicou, né, no início da tua apresentação, mas até para as pessoas que entraram aí um pouquinho mais tarde, né, entraram um pouquinho atrasadas, teve a pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu dar o crédito, do José Eduardo, perdi aqui o sobrenome dele, José Eduardo Almerim, se eu não me engano. E ele perguntou se as concessionárias permitem a conexão desse tipo de solução. Tá. Então, voltando aqui, né? Vamos primeiro voltar aqui para o híbrido, tá? Então, existem dois tipos de inversores, tá? Como eu falei aqui, a gente também expôs na feira um híbrido 4 portas, tá? Provavelmente com a resolução nova aí do Inmetro 004/2011, nós já podemos instalar e certificar esse tipo de inversor, tá? Por que a gente pode utilizar esse inversor que a gente está mostrando aqui? Ó? Esse diagrama aqui de blocos é de um inversor híbrido 4 portas. Esse inversor eu não posso conectar na concessionária, porque, vamos dizer, só se alguma concessionária permitir que eu faça um milhamento de toda a casa externamente, mas a princípio nós não poderíamos conectar, por quê? Esse fluxo aqui, direcional aqui, ele tanto consome quanto injeta na rede. Eu posso pegar a energia dos meus módulos fotovoltaicos e injetar na rede, posso pegar a energia da minha bateria também e injetar na rede. Essa nossa solução, não estou utilizando um inversor híbrido, tá? Com esse fluxo bidirecional aqui. Nessa nossa solução, esse fluxo aqui não existe de injetar na rede, né? Então, voltando aqui no slide aqui no começo, não existe esse fluxo nesse inversor off-grid, tá? O que você está instalando lá? Você está instalando, isso aqui é um no-break. Então, quando você vai instalar um no-break na sua casa, por que um no-break? Ele, quando eu tenho rede, ele vai dar um bypass direto aqui, ele funciona como um no-break offline, tá? Eu vou conectar direto a minha entrada de rede diretamente nas minhas cargas. Quando, na ausência de rede, eu não preciso de proteção de antilhamento, eu não tenho esse fluxo de potência. Na ausência de rede, eu vou pegar a energia da minha bateria, alimentar minhas cargas. Se tiver módulos fotovoltaicos, também alimento minhas cargas. Por que eu não preciso de projeto com a concessionária? Porque não existe esse fluxo de potência, tá? Eu não estou injetando energia na rede, tá? É a mesma coisa que se você aqui desconsiderar aqui o módulo fotovoltaico, você tem aqui um no-break, tá? Bateria, carga e o bypass aqui. Quando você vai instalar um no-break na sua casa, você não precisa pedir autorização nenhuma para a concessionária, tá? A PHB trabalha com as normas, conhece as normas, a gente está trabalhando junto da ABINE, tá? Com a norma mais profunda de inversores, também junto do Inmetro, nessa nova resolução. Então, a gente sabe, tá, o porquê que isso pode ser instalado sem você fazer o projeto, porque você está instalando um no-break na sua casa, até você não precisa de solicitar para a concessionária para instalar um no-break na sua casa, entendeu? Por causa justamente que não existe esse fluxo, tá? Que seria perigoso, eu precisaria de proteção de antilhamento, como explicado aí durante o webinar. Aproveitando aí que você comentou, né, tem uma pergunta do Everton Pontes aqui, se existe uma previsão, ele pergunta especificamente sobre uma previsão aí do inversor da PHB com as 4 portas, né, com um fluxo direcional ali para a rede, né, eu queria já aproveitar e completar isso daí, Rogério, se você pode comentar um pouquinho como é que estão essas discussões com relação à portaria 4 aí, né, a adequação aí dos híbridos. Então, essa portaria aí já foi para consulta pública, está tendo reuniões bem intensas ali, tá? Junto e extensas também, né? E extensas também. Intensas e extensas, isso. Inclusive o Pedro, do Inmetro, que é o coordenador geral lá, está fazendo um belo trabalho ali, ele foi no nosso stand, a gente conversou com ele, então é um cara engajado, tá? Ele é um cara que consegue unir todas as, vamos dizer, todos os temas ali e seguir um caminho, tá? Agora, quanto ao prazo, já está nos finalmente, tá? Ele vai, o interessante agora é que o Inmetro não está tomando a decisão de forma, claro, ele vai tomar a decisão final, tá? Do que fazer, o que aceitar ou não, item a item, tá? Dessa portaria, mas pelo menos ele está consultando as universidades e também os fabricantes. Eu acho ali, da maneira que estava indo ali,
Eu participei de umas 3 reuniões, vai das 10 até as 5 da tarde, tá? E discussão, vota ou não vota, pega mais tema. Dessas 3 reuniões, eu acho que mais umas 2, ele vai fechar esse assunto esse ano, tá? Acho que provavelmente ano que vem essa portaria 004 de 2011 já vai estar revisada e a gente já vai poder certificar da forma correta os inversores híbridos e disponibilizar isso para o mercado. A PHB já tem, já em 2 potências, de 5 kW e 3,6 kW, tá? A gente já tem essa solução já na ponta ali da agulha para quando sair a portaria já está isso certificado. Legal. Pergunta do Valdomiro Vicente, bem interessante. Só puxando parênteses, a gente precisa marcar um próximo webinar, Rogério, para você explicar para a gente essa portaria, né, essas novas regras aí com os inversores híbridos, tá? Tem bastante gente pedindo isso daqui, é um assunto bem quente. Sim, não, legal, a gente pode pensar nisso aí. O Valdomiro perguntou se essa solução do no-break retrofit funciona somente com os inversores da PHB ou se funciona com outros inversores de outros fabricantes também. Sim, essa foi uma das perguntas mais questionadas lá da Intersolar, tá? Quando a gente apresentou a solução. Então, o que ocorre aqui no retrofit, tá? Então, ele desconecta o string, tá, no inversor on-grid, conecta no seletor. Depois não vai existir mais aqui conexão física. A mesma coisa que você, vamos dizer, claro, fazendo isso de forma segura. Mesma coisa se você tivesse um string box, você abrisse a chave do seu string box quando acabasse a rede, desconectasse aqui os dois MC4 e conectasse aqui no inversor off-grid, tá? Então, se você respeitar, tá, aqui as condições de instalação, que seria os 500 volts, tá? Menor, se o seu string tem tensão menor de 500 volts, e também essas questões do string box interno e externo, se você respeitar essas regrinhas, você pode instalar, tá? Só que é uma questão, né? A nossa garantia a gente assume do lado de cá, tá? Do lado do nosso inversor, tá? Da nossa solução. O outro lado nós não assumimos, tá? Mas não só teoricamente, como na prática, isso vai funcionar. Ótimo, muito bom. Rogério, foram excelentes as... deixa eu só pegar uma última aqui, ó, só para do Bruno Santos, né? Não, isso daqui já respondi quando as baterias de lítio. Tem uma nova pergunta aqui. Não, eu achei que era uma pergunta aqui relacionada à questão das marcas dos inversores diferentes aqui, né? Um outro ponto aqui levantado por um dos participantes, eu estou tentando buscar aqui a pessoa para dar crédito, mas você comentou ali de um intertravamento, agora eu não lembro em que ponto, né? Existe, né, para a questão da concessionária, né, existe alguma necessidade de uma chave de intertravamento que garanta que no momento em que você está operando no modo off-grid, você está completamente desconectado da rede? Então, nessa solução, né, vamos voltar aqui para o diagrama de blocos dele, né, esse intertravamento aqui, o que acontece? O intertravamento, eu falei, do lado FV, né, então não é o lado da concessionária, então não viria o caso, mas esse intertravamento e esse bypass já é feito dentro do próprio inversor, tá? Então, por isso, quando você segrega suas cargas e as separa do quadro geral, tá? Aqui você está vendo um relé, ele vai desconectar, tá? Da rede já internamente, já vai desconectar, por exemplo, a rede das cargas e vai assumir aqui, ele abre aqui, então, esses dois relés, né? Na ausência da rede, e vai depois aqui, ele vai pegar a tensão da bateria, tá? E vai alimentar minhas cargas por esse fluxo, tá? Já desconectado da rede. Ali, vamos voltar ali naqueles últimos slides lá, que tem um detalhe bem interessante para a gente comparar a nossa solução, né? Então, aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um híbrido com 3 portas. Nesse caso, eu preciso adicionar um módulo de desconexão, tá? Que a minha mesma saída a minha saída on-grid, quando acaba a rede, eu tenho que abrir essa desconexão, tá? Isso é mandatório, eu tenho que desconectar da rede, ilhar a casa e mudar de modo corrente para modo tensão, alimentar minhas cargas. Quando eu tenho um híbrido 4 portas, que é a tecnologia que a gente
tá investindo e está apostando, tá? Depois que você separou suas cargas, a desconexão da rede já é feita aqui dentro, tá? Então, o antilhamento já saiu aqui, os dois relés do antilhamento já foi desconectado da concessionária e também o relé que interliga a rede e carga já foi desconectado. Então, existe uma diferença entre essas duas topologias, tá? A nossa aqui, claro, vai ter que fazer os testes em metro para garantir o antilhamento e as condições de operação e segurança, tanto quanto do fotovoltaico quanto da bateria. Mas um detalhe aqui é que no híbrido 4 portas, tá? Você já fez o trabalho que tinha que ser feito, tá? Você já separou as cargas num quadro especial. Então, não é necessário, como se fosse um híbrido 3 portas, seria necessário adicionar esse módulo. Entendido. Excelente, Rogério. Olha, foi uma baita de uma aula, tá? Para citar alguns aqui, o José Boaz, o Demétrio Lobo, o Obadias Ferreira, o André Borges, Paulo Roberto, parabenizaram aí você, me junto a eles também, tenho certeza que os outros espectadores adoraram aí a tua explanação, todo mundo sedento aqui pela apresentação, né? Então, só voltando novamente, o Rogério vai disponibilizar a apresentação para nós, a gente vai estar enviando por e-mail para vocês, tá? Também outras questões com relação ao Gilberto também, Gilberto Gonçalves dando parabéns também. Essa aula, né, foi realmente uma verdadeira aula aqui, ela vai ficar disponível em nosso canal do YouTube, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal Solar, né? Lá no YouTube, digitem lá, entre no YouTube, digita canal Solar, faça a inscrição, aperta lá o sininho para avisar que até quinta-feira no máximo aí a gente vai estar colocando esse vídeo lá para vocês reassistirem, fazerem anotações, né? E com a apresentação em mãos aí também entenderem, né, mais no detalhe como as coisas funcionam. Rogério, adorei, como sempre, adoramos, né? Falo em nome aqui dos espectadores, agradecemos bastante a tua participação aí. Obrigado aí, Bruno, obrigado a todos aí que acompanharam. PHB sempre tenta inovar e fornecer soluções interessantes para o mercado fotovoltaico, e nós também temos esse viés técnico bem forte e a gente sempre vai atrás da solução e do detalhe de cada proteção, cada comportamento do inversor, por isso nós temos laboratório próprio e nós testamos muito bem nossas soluções antes de liberar para o mercado. Então, obrigado novamente aí ao Canal Solar, você, Bruno, e a todos que participaram. Obrigado mesmo por disponibilizarem o tempo de vocês para a gente compartilhar aqui o conhecimento. Muito bom. Agradeço a todos vocês também que participaram com a gente, né? Vocês são aí os protagonistas, né? A gente organiza, monta os conteúdos, traz os convidados especiais aí para explicarem, né, para vocês, né, para que vocês utilizem aí nos projetos de vocês, né? Desejo a todos aí uma excelente noite, né? Se cuidem, estamos saindo dessa aí, mas ainda a gente precisa cuidar bastante. Até logo, até já.